Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ZAP, Aliança para a Saúde Populacional. Hoje vamos discutir como o atual cenário da pandemia do Covid-19 afetou os processos operacionais, técnicos e jurídicos da medicina ocupacional e da segurança do trabalho. Para falar sobre o tema, convidamos o Dr. Cláudio Patrus, médico especialista do SESI, Departamento Nacional, Unidade de Saúde e Segurança, especialista em Medicina do Trabalho pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Dr. Cláudio tem MBA em Gestão de Projetos e Gestão de Saúde e é consultor com experiência em Gestão de Saúde com foco na redução de passivos. Recebemos também o nosso associado, Dr. Paulo Zaia, gerente de Gestão de Saúde da Sul América e vice-presidente da Associação de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Dr. Paulo é especialista em medicina do trabalho, com mais de 20 anos de experiência na área de gestão de saúde do trabalhador, em empresas como Porto Seguro, Natura, Shell e outras. Para mediar a nossa conversa, apresento o nosso associado, membro do Comitê Técnico da ZAP, Rafael Reverte. Rafael é diretor executivo da Core Executive. É graduado pela USP em Farmácia Bioquímica com habilitação em análises clínicas e toxicológicas. Teve sua carreira estruturada entre o mercado clínico-hospitalar e indústrias farmacêuticas. Sejam todos muito bem-vindos. Lembro aos participantes da live que o chat do YouTube já está aberto para perguntas e sugestões. Nossos convidados farão o possível para atender a todos, mas caso não dê tempo, escrevam para dúvidas@azapsaude.org.br, que a equipe da ZAP encaminha para os convidados. Se quiserem entrar em contato direto com eles, acesse o link para o perfil de cada um no LinkedIn, que está na descrição da live do YouTube. Passo agora a palavra para o Rafael, que vai conduzir a nossa conversa. Mara, muito obrigado. Agradeço também ao Paulo e ao Cláudio pela presença, todos os associados da ZAP, você que está em casa nos assistindo. Um momento, acho que muito oportuno discutirmos saúde, especialmente a saúde ocupacional. Ontem, no nosso warm-up para a nossa live de hoje, a conversa foi muito rica. Nós brincamos, inclusive, que talvez já tivesse sido gravado, teria sido excelente, um momento tão rico e uma discussão com duas pessoas tão conhecedoras e tão profundas no tema. Sobretudo, eu acho que discutir medicina ocupacional nesse momento, mais do que discutir medicina ocupacional, é discutir medicina, é discutir a prevenção e o cuidado do recurso humano, o recurso humano e automaticamente dentro da organização, que é um processo tão importante, de fato, são as pessoas quem produzem e chegam aos resultados das companhias, e automaticamente é tão ligado à saúde populacional, né? Nós temos aí dentro de cada uma das organizações grupos fechados, onde muitas vezes passamos mais tempo líquido dentro do trabalho do que mesmo dentro da nossa casa e com as nossas famílias, e a importância não só da organização em entender como gerir os indivíduos, como também a importância e o destaque que a medicina ocupacional tem ganhado. Sem dúvida, eu acho que se a gente olhar tanto a estrutura de RH quanto o médico do trabalho e as áreas de gestão em saúde nunca foram tão demandadas, acho que na história, desde que eu conheço e estou próximo da área de saúde. Tá? Então, nesse sentido, eu já vou começar a trazer aqui algumas perguntas daquilo que nós viemos discutindo, tanto para o Paulo quanto para o Cláudio, e já trazer essa visão de como é que a gente tem feito, né? Dado esse cenário, com tantas mudanças, como é que a gente tem conseguido operacionalizar o processo de medicina ocupacional e segurança do trabalho durante esse processo de pandemia? Se o Cláudio puder começar, depois o Paulo quiser complementar, eu agradeço. Vamos lá. Boa tarde a todos, né? Gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade, a ZAP, do convite. É um prazer estar representando o SESI nessa live. E assim, hoje, dentro da saúde ocupacional, um ponto crítico que mais importante que a gente tem percebido é que, em função da pandemia, né, nós tivemos aí algumas decisões governamentais no sentido de parar especificamente atividades diretamente ligadas à saúde ocupacional, como, por exemplo, os exames médicos ocupacionais, né, alguns exames específicos que eram realizados de maneira presencial,
e que efetivamente precisavam, tinham prazos pré-estabelecidos do ponto de vista legal, e que a gente precisa realizar nos prazos. Então, essa decisão governamental ela veio justamente no início da definição da crise, né? No início mesmo da definição da pandemia, e a partir daí, essas ações elas foram paralisadas. Isso não quer dizer que a área de saúde ocupacional não esteja atuante, pelo contrário, né? As ações diretas junto à questão de saúde ocupacional, principalmente a gestão desses indivíduos que estão trabalhando, né? A maioria das empresas consideradas, as empresas consideradas essenciais, elas estão trabalhando normalmente desde o início, e muitas delas, às vezes, com uma atividade produtiva até maior do que pré-pandemia. Algumas situações, por exemplo, empresas farmacêuticas, empresas que fabricam equipamentos de proteção individual, essas empresas elas tiveram uma demanda crescente nos últimos meses, e isso gerou um trabalho muito grande, um desafio muito grande para nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho. Além disso, as adequações do ambiente de trabalho às necessidades em função da pandemia, ou seja, estabelecer internamente os distanciamentos para manter aí o indivíduo trabalhando, mas de forma segura e produtiva, né? Que eu acho que é importante a gente entender que essas atividades consideradas essenciais, elas não podem parar, né? E aí, para que elas não parem, existe um trabalho por detrás para que a gente consiga adequar essas condições de trabalho a essa condição da pandemia. E isso, assim, o SESI participou muito disso lá no início, fazendo documentos, fazendo materiais, inclusive das nossas equipes internas, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o SESI atende em torno de 50 mil empresas industriais. Então, assim, é um desafio muito grande para a gente, e em vários segmentos operacionais, empresas de todos os portes, fazer essas adequações e ajustar esses ambientes a essa condição de pandemia. Legal, Paulo, Cláudio. Por favor. Primeiro, antes de mais nada, também agradeço o convite da ZAP. Um prazer aqui estar junto do Cláudio, super parceiro, super conhecido, o Rafael também. E sem dúvida, eu acho que, complementando a fala do Cláudio, o momento atual de pandemia fez, como a gente conversou até um pouco ontem, justamente as áreas de saúde ocupacional, eu vou chamar as áreas de saúde dentro das empresas, serem super colocadas num holofote, eu acho que, sem dúvida, super reconhecido e de muita importância. Antes, as áreas internas eram até certo ponto, em algumas empresas, não vistas no sentido de fazer uma gestão integrada e uma saúde integral, muito mais no sentido de cumprir uma legislação, de emitir um atestado de saúde ocupacional ou regular a entrega de um atestado médico externo ou qualquer outro atestado. E a partir do momento dessa pandemia, dessa situação aí super inusitada, as empresas começaram a identificar, de fato, um potencial que já existia, lógico, mas muito grande de entrega dessas áreas de saúde, no sentido de, primeiro, manter a população da empresa super acolhida, uma questão de dar confiança para todo esse pessoal, para todos os trabalhadores continuarem aí ativos e produtivos, sendo dentro ou fora das empresas, no trabalho remoto que cresceu muito nesse momento, e não só para o trabalhador
colaborador, vou chamar, mas também um suporte à família desse colaborador, dependendo nós na Sul América fizemos isso muito, não só para a família do colaborador, não só para o colaborador, mas para a família dele também, no sentido de um amparo, seja físico, seja psicológico, seja mental. A saúde mental é super em voga nesse momento, né, e super necessária, e trouxe também, então, essa questão de olhar não só para a saúde física, mas para a saúde mental. Então, acho que esse momento foi super, está sendo super necessário, e eu venho falando assim, a gente das estruturas internas vem podendo ter a chance de desenvolver ou elaborar, vou chamar, uma limonada absurdamente boa de todos esses limões que caíram na nossa cabeça, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de fazer entregas e principalmente a entrega maior é a entrega da confiabilidade do colaborador e da família do colaborador, de estar confiando em alguém conhecido, né, que ele passa a ser cada vez mais conhecido na estrutura da empresa, diferente de um médico que a gente sabe, uma estrutura de saúde, não só do médico, mas de enfermagem, de nutricionista, de psicólogo, fora que até falando numa operadora como a Sul América, que, lógico, tem uma referência de saúde, a gente tem uma estrutura de cuidado coordenado, mas você passa a ter uma pessoalidade muito maior dessa estrutura interna do que, por mais que seja conhecido da estrutura externa, né? Então, isso, sem dúvida, trouxe para a gente uma oportunidade, acho que gigantesca, parafraseando aí, nunca antes na história desse mundo, na verdade, não é nem nesse país, né? Nunca antes na história desse mundo a gente teve a oportunidade de desenvolver ações tão relevantes para essa população, não só de colaboradores, mas também de dependentes, a estrutura da empresa como um todo. Sem dúvida, a gente tem podemos pensar, sabemos que a saúde ocupacional dentro de uma companhia, em nenhum momento ela vem para substituir as políticas públicas diretas, né, ou melhor, as políticas do Estado e a função do Estado, mas a proximidade, como você acabou de trazer, Paulo, acho que sem dúvida ela traz a pessoalidade e um nível de individualidade da gestão em saúde muito grande. Fico feliz em ouvir que não apenas a visão de mudança de obrigação regulatória, mas para começar a enxergar a medicina ocupacional, de fato, como apoio ao negócio. E aí, acho que trazendo da fala de vocês dois, muito forte no processo de viabilizar em algum momento, ou de viabilizar a operação de fato, se a gente for pensar no hospital, como o Cláudio disse, numa indústria farmacêutica, que é essencial para o nosso trabalho, como, por outro lado, manter a manutenção da integridade da força de trabalho do indivíduo, mesmo esse quando afastado. Né? E aí, eu, já aproveitando esse gancho, o que eu enxergo? Né? A gente tem companhias em diferentes momentos de estrutura, a governança, vamos falar de governança, assim, em saúde ocupacional. Então, nós temos PCMSOs e PPRAs estão bem estabelecidos, estão bem estruturados, áreas muito bem geridas, e, por outro lado, também companhias que estão em um momento, talvez, esse modelo anterior, ainda mais regulatório, só cumprindo a obrigação legal. Pensando nisso, quais são as ferramentas, né, ou programas que vocês têm visto justamente para auxiliar na prestação de serviços e operacionalização do novo modelo de atenção à saúde do colaborador? Acho pode falar, quer falar, cara? Eu ia falar, complementando a fala anterior e já linkando na sua pergunta atual, eu acho que assim, acho não, tenho certeza, a possibilidade que trouxe é de fato, a área, eu nem falo muito de saúde ocupacional, medicina do trabalho, eu falo assim, a gestão de saúde como um todo, né, desse colaborador, da família, às vezes do colaborador, dependendo da estrutura e do desenho dessa estrutura interna da empresa, ela trouxe a possibilidade de você, de fato, atuar como um grande agregador
da solução de saúde dessa pessoa, vou chamar assim. Então, a área interna de saúde ocupacional, de gestão de saúde, ela funciona como não um resolvedor, vou chamar, de todos os problemas, não acho que é essa a ideia, ninguém vai, ou muito pouca gente vai montar um hospital dentro da empresa, né, ou N consultórios, mas ela é um grande agregador e assumiu a responsabilidade de ajudar na solução desse problema de saúde, ou dessa prevenção de saúde. Então, enquanto estrutura interna, eu tenho todas as soluções aí, seja numa rede referenciada, seja no hospital, seja num serviço terceirizado, outro que eu tenho, mas eu agrego dentro da empresa o cuidado com essa pessoa e a solução no cuidado com essa pessoa. E já linkando na pergunta que você fez agora, eu acho que a revisão de todas as NRs, das normas regulamentadoras, elas já aproveitam para trazer essa visão de um PDCA, né, de um planejamento estruturado de tudo que está envolvido. Então, tanto eu quanto o Cláudio fazemos parte dessa discussão na CTPP, lá em Brasília, tal, nessa reformulação das normas regulamentadoras, eu enquanto vice-presidente da associação, e como assessor técnico da Confederação Nacional de Saúde, e essa visão de fato, entender que existe uma norma que é agora aí o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, fazendo a estruturação dessa visão como um todo, e aí vai colher informações da NR7, que é o PCMSO, da NR9, que é o PPRA, da 17, que é a ergonomia, e de todas as outras, mas principalmente dessas, para fazer a estruturação, revisão, cheque e revisão de novo, quer dizer, você cria um ciclo de fato de entender a saúde desse trabalhador, a saúde do colaborador, e até na mesma lógica que a gente falou da saúde da família, até como um todo, falando em gestão de saúde, muito mais integrada e integral. Então, você, de fato, começa a entender que a legislação começa a enxergar o todo e não só um cumprimento de um papel, de um atestado, de um documento PPRA, de um documento PCMSO, mas sim começa a ter a possibilidade de fato, usar o cumprimento legal para estruturar a visão da saúde integral dessas pessoas. Deixa eu aproveitar, então, antes de você falar, Cláudio, até para, de repente, para arredondar a bola para você. Obrigado, Paulo. Olhando para esse cenário, né, você falou que você, trazendo hoje a visão de 50 mil indústrias que vocês representam, e como é que você tem sentido isso dentro da própria indústria? E do outro lado, como vocês têm operacionalizado? E nesse cenário, linkando com o momento de pandemia, inclusive, como é que vocês têm transformado esse cenário todo, de um lado, de uma transformação de uma nova medicina ocupacional, e como é que isso se traduz em resultado para a operação hoje, né? Para aquele que faz parte, para quem faz parte desse signatário do Sistema S? Beleza, obrigado pela pergunta, porque eu acho que essa resposta ela tem que ser dada. Pela primeira vez, a questão da saúde ela entrou dentro da matriz de risco das empresas. Na realidade, se você fosse olhar lá a matriz de riscos gerais, riscos ao negócio, ela nunca fez parte. A área de saúde era tido como uma área de uma obrigação legal, que eu tinha que cumprir uma série de requisitos, de documentos, de papelada, de burocracia, e que pouco disso era revertido em prol da efetiva condição de saúde daquele grupo de trabalhadores. Pela primeira vez, a gente vê essa discussão no board da empresa, né? A gente vê essa discussão na alta liderança da empresa. E eu concordo plenamente com o Paulo, no sentido de que a gente tem que parar de segmentar a questão da saúde nas empresas, né? Eu tenho a saúde ocupacional vinculada ao médico do trabalho, a um engenheiro de segurança que faz aquela gestão
do risco dentro do ambiente laboral, e eu esqueço que aquela empresa tem um plano de saúde que é gerido pelo RH e que não conversa. Essas informações não batem, essas informações não são integradas, elas não são utilizadas em prol de uma gestão de saúde mesmo populacional, que é basicamente aquilo que a gente está discutindo aqui hoje. Em relação ao SESI, né, em relação à nossa participação, houve uma mudança radical, né? Assim, a partir do momento que eu não consigo mais operacionalizar no dia a dia dentro das empresas, as ferramentas virtuais passaram a ser o nosso carro-chefe. Por sorte, né, o SESI, desde 2017, já vinha passando por um processo de transformação digital e a gente já tinha isso muito bem estruturado, inclusive com uma gestão integral, trazendo dados de promoção de saúde, dados de saúde ocupacional, dados de segurança do trabalho, dados de planos de saúde, para dentro das nossas bases de dados, para que a gente consiga estar levando um pouco mais essa informação de qualidade. A gente já tinha, por exemplo, parcerias utilizando a telemedicina, que foi amplamente agora aberta. A gente espera que isso efetivamente permaneça dentro no pós-pandemia, né? Principalmente na área de saúde ocupacional, que hoje a gente ainda tem uma série de restrições em relação à utilização disso, né? Eu, particularmente, sou um grande defensor disso, o Paulo sabe, eu também represento a CNI lá nos assentos dos grupos técnicos de saúde, tanto na questão do gerenciamento de riscos ocupacionais, quanto na NR7, né, do PCMSO, e mais recentemente aí, na NR32, que é a gestão de saúde que ainda está em andamento. E lá, nessas discussões, o Paulo citou uma coisa que eu acho que é fundamental. Essa nova reforma da documentação técnica, né, do arcabouço de técnico dentro da área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, com a revisão das normas regulamentadoras, está com uma visão muito mais focada em gestão, em resultado, né? Não basta entregar papel mais. Eu não tenho que entregar lá um documento que eu compro numa banca de jornal e troco a capa de todo ano lá, troca a capa ano de 2019, 2020, 2021 e assina e acabou. Não é isso mais, né? A partir de agora, eu vou ter que entregar resultado. Entregar resultado em saúde tem que ter investimento, tem que ter conhecimento daquele grupo populacional que você está trabalhando, para que efetivamente consiga agregar valor e trazer essa população trabalhada para uma condição de saúde melhor. É isso que está sendo cobrado a partir do ano que vem. Então, é isso que a gente precisa estar entregando para essas empresas. Isso sempre foi a necessidade, só que a gente sabe que, como isso não estava linkado na alta liderança das empresas, né? Saúde nunca foi prioritário na grande maioria das empresas, talvez com essa mudança na estrutura de regulação, talvez a gente consiga efetivamente trazer um pouco mais, melhorar os nossos indicadores em saúde e segurança no trabalho. Vou colocar vocês dois na linha. Por favor. Falar só, Rafael, complementando, até aproveitando o Cláudio, assim, a palavra literal, quer dizer, antes tinha muito entregar, e nas discussões a gente não precisa nem mais entregar, né, na verdade, a gente foi uma das coisas que a gente lutou muito pela digitalização, vou chamar assim. Você hoje tem agora, né? Exatamente, acho que é disponibilizar, passa. Eu sou um cara muito visual, né? Assim, eu tenho que disponibilizar, não tenho que ir lá entregar para ninguém. Então, você tem a possibilidade de ter isso já regulamentado, a questão da entrega ou da disponibilização com uma assinatura digital.
você tem os documentos já disponibilizados eletronicamente, então você não precisa mais, não tem mais porquê, não precisa, você não tem mais porquê encontrar um PCMSO, um PPRA na gaveta de ninguém, né? Não tem mais a gaveta, você tem Não, e o esse ponto documento. importante, Paulo, assim, sem querer te cortar, mas já te Imagina. cortando, é a questão de que assim, as ferramentas para essa gestão são de escolha do empregador, ou seja, são de escolha da empresa. Para ele chegar naquele resultado, ele pode usar qualquer ferramenta que ele tiver porventura. Então, se ele tem um sistema robusto de gestão, ele já pode usar essas ferramentas para gerir essa população. O que a nossa legislação fazia era você tem que fazer e como fazer. E aí Sim. tinha um nível de detalhamento tão grande que aquilo ficava obsoleto rapidamente. Por quê? Não se levava em questão as condições de avanço tecnológico, a possibilidade de usar ferramentas de conhecimento amplo, de trabalhar a questão da inovação, né, dentro da saúde ocupacional. Lá no SESI, nós temos 9 centros de inovação no SESI, com diversas temáticas relacionadas ao tema de saúde e segurança do trabalho. Muitas ferramentas que a gente desenvolveu lá, a gente não podia usar. Por que não podia usar? Porque a legislação não tinha isso previsto lá. A partir do ano que vem, a gente pode usar, por quê? Porque quem define a ferramenta para atingir aquele objetivo é o empregador e não a legislação. O que você cobrado é pelo resultado daquilo que eu gerenciei. Deixa eu aproveitar e botar um pouco mais de pimenta nesse molho. Vou trazer aí uma questão que me veio agora, inclusive não programada, um pouco diferente do que a gente tinha pensado. Tá? E aproveitando, eu vou colocar aqui, agradecendo ao Luiz Cartacho e a Renata Simeone, que trazem já mais ou menos 2 pontos nessa direção. O Luiz trazendo a importância da saúde ocupacional, que deveria inclusive ser um pilar como uma unidade de negócio dentro de companhias, e a Renata trazendo também um comentário importante de que não se faz saúde populacional sem uma boa gestão ocupacional. Então, diante de tudo isso, e aí, vocês são pessoas proeminentes na discussão das novas políticas em relação à saúde ocupacional e têm uma visão muito ampla sobre diferentes empresas em estadiamentos distintos, né, em momentos distintos da gestão da medicina ocupacional. Hoje, se a gente pega uma companhia que de repente não está em dia ou ela cumpre de forma legal, mas não necessariamente ela tem a qualidade na gestão da saúde ocupacional dela. Para a gente pensar num primeiro nível de governança, tá? No mais básico. Começou a trabalhar direito, vamos pensar em uma companhia de médio porte, que nunca teve um gestor de fato dentro dessa estrutura. Quanto tempo, na opinião de vocês? Eu sei que eu estou fazendo um cenário super generalista, mas quanto tempo uma empresa precisaria para conseguir chegar nesse primeiro ponto de maturidade? Rafael, eu acho que assim, não é nem exercício de futurologia, né? Eu acho que se você hoje tem ferramenta, não é de hoje, na verdade, já tem tempos, você tem a possibilidade desse tempo ser imediato, vou chamar assim, porque você não precisa ter uma estrutura interna, né? Você pensando numa pequena, numa média empresa, você tem empresas prestadoras de serviço, você tem o próprio SESI, é um prestador de serviço nessa área, você tem as empresas da associação também, né, que são empresas nessa área. Então, assim, é uma questão eu acho que é muito mais conscientização da alta liderança da empresa, seja ela qual for, que isso é um valor. Eu, aí, há uns anos atrás, falava muito assim, que tem muita empresa onde a saúde, ela é valorizada, mas ela não é um valor. Parece ser a mesma coisa, mas existe uma grande diferença entre as duas coisas, né? Acho que eu entendo assim, o meu conceito eu valorizo a saúde, a hora que acontecer alguma coisa, vamos correr para ajudar o Rafael que ele está precisando. Acho que isso é a valorização da saúde que você precisa resolver.
Agora, a partir do momento que você se conscientiza que a saúde desse colaborador, a saúde da família do colaborador, porque também impacta no colaborador se alguém em casa está doente, né? Assim, você entende que isso é um valor não só direto, mas indireto no sentido de produtividade, de entrega desse trabalho dessa pessoa, você tem uma mudança de mindset da empresa como um todo. E é isso que eu acho que é o grande pulo do gato, né? É de fato você entender a saúde como um valor. Lógico que a consequência é você valorizar também, mas não o contrário, né? E acho que nesse sentido, complementando o que o Cláudio tinha falado antes, eu vejo, voltando um pouquinho só, a questão da utilização de telemedicina ou ferramentas digitais para a gestão da saúde dessa população interna, dos trabalhadores e dependentes, é essencial. Acho que a parte da medicina do trabalho ainda deixa um pouco a desejar nesse sentido, porque você já tem possibilidade de emitir uma receita, até uma receita de medicação, vou chamar controlada, você consegue fazer, a própria Sua América tem essas ferramentas, a gente chama é uma ferramenta do cuidado coordenado, a gestão conectada de saúde, tudo, a saúde na tela, como a gente fala. Então, a gente tem atendimentos de psicologia via digital, vou chamar, né? Você tem atendimentos de dermatologia, de cardiologia, de clínica geral, de N especialidades dentro do próprio aplicativo da Sua América, você tem isso e outras também, mas assim, a gente já está há alguns anos nessa esteira e você não tem a possibilidade ainda regulamentada de um exame ocupacional, de uma consulta ocupacional. É lógico, é óbvio que ninguém está discutindo aqui que o exame físico deixa de ser importante, deixa de ser essencial em vários momentos, mas você ter a possibilidade de avaliar essa pessoa à distância e até emitir documentos como uma receita está sendo viável hoje, né? Você ir na farmácia e comprar com um SMS que você entrega, você mostra, e você não tem a possibilidade de emitir um parecer ocupacional, eu acho que é relativamente questionável, a gente não caminhar rapidamente nessa linha, né? Pessoal, eu vou fazer só interromper um pouquinho, desculpa aí interromper vocês, o pensamento e a conversa que está muito boa, mas só para lembrar que o tempo voa, né? A nossa live já chegou à metade de seu tempo, já se passaram aí os nossos 30 minutos. Eu convido a nossa audiência para aproveitar os próximos 30 minutos, a próxima meia hora, para fazer pergunta aos nossos palestrantes, aos participantes aqui, que o assunto está muito bom, é um aprendizado sempre com vocês. Obrigado, Mara. Acho que, sem dúvida, Paulo, vou aproveitar aqui antes de passar para o Cláudio, inclusive, acho que discutir mais do que vontade, mais do que valor, é discutir vontade, né? Porque, pelo que eu entendi na sua fala, existem tantas ferramentas já disponíveis nesse momento que o mais importante para uma companhia que queira, de fato, melhorar o processo de gestão em saúde é começar a fazer. Então, num curto espaço de tempo, a gente já consegue ter resultado, especialmente para aquele que não está estruturado. O pouco que ele fizer já traz um resultado muito grande, já caminha num benefício muito, muito grande, não só para o colaborador, como para a própria companhia. Tá certo? É isso mesmo? É exatamente isso. Tem um comentário aí da Renata, inclusive, né, falando assim, é a nossa culpa, né? Não é o meia culpa, é a nossa culpa. De fato, a área, né, a área de medicina do trabalho, de saúde ocupacional, acho que também tem que entender que, de fato, essas ferramentas vêm para agregar, né? Essa é a minha visão, né? Paulo Zay, enquanto isso, assim. Eu acho que não adianta a gente falar que a culpa é do outro, né? O que a gente está fazendo para desenvolver, para utilizar essas ferramentas que já existem, né? Se a gente não entender, ela falou assim, a inteligência de gestão é baixa. Concordo plenamente, acho que são poucas estruturas que já enxergam, como a Luísa falou, a questão
deveria funcionar como uma unidade de negócio, quer dizer, isso até por formação familiar, assim, acho que a gente tem que olhar para dentro, para o nosso umbigo antes de olhar o umbigo do outro, né? Então, assim, o que a gente de fato está conseguindo e aproveitar dessa liberdade que se tem hoje. Eu só queria complementar uma questão que eu acho que é fundamental, o Paulo citou, mas assim, não dá, você fez uma pergunta genérica, né? O que essa empresa média que tem, quanto tempo ela deveria? Eu acho que essa questão do tempo eu concordo plenamente, é só plugar essa empresa nas ferramentas, fazer um bom diagnóstico e você já vai conseguir rapidamente conseguir detalhar qual a condição de saúde daquela população e começar a trabalhar em cima disso. Mas a primeira e mais importante, no meu modo de enxergar, é o compromisso visível da liderança, né? É reconhecer saúde como valor dentro da companhia. E esse ponto que o Paulo falou, eu trabalhei numa empresa que a gente discutia muito isso, o que é valor e o que é prioridade, né? Porque muita empresa tem prioridade, eu vou priorizar as questões, segurança para mim é prioridade, né? Saúde para mim é prioridade, só que prioridade muda. De acordo com a questão que eu tenho, a necessidade que eu tenho, eu priorizo lá numa condição maior ou menor. Quando é valor, isso está intrínseco no compromisso de valor institucional daquela empresa, né? A gente tem algumas empresas conhecidas no mundo inteiro aí, muito forte a questão da saúde e segurança como valor, né? É valor mesmo. Assim, o trabalhador tem que segurar no corrimão, porque ele sabe que subir a escada segurando o corrimão diminui o risco dele. Não vou citar aqui esse exemplo, mas esse exemplo é um exemplo clássico, né? Que um gestor, um compromisso visível da liderança em relação à saúde e segurança faz com que eu proteja aquela população de trabalhadores lá numa operação que não necessariamente ele está no dia a dia ali, né? Então, assim, primeiro, a gente tem que fazer com que a liderança das empresas entendam saúde como valor. Eu acredito que essa pandemia está trazendo um pouco isso, porque até então isso não estava no radar de ninguém na alta liderança. E eles começaram a enxergar que uma boa gestão de saúde dentro da empresa interfere diretamente na condição do negócio, na melhoria do negócio. A gente teve aí algumas empresas que gerenciaram de maneira inadequada e tiveram grandes problemas aí na gestão de mão de obra. Outras, com estrutura muito grande, empresas gigantescas que fizeram uma gestão efetiva dessa retomada, ou às vezes nem parou, né, a atividade produtiva, eles permaneceram, continuaram executando as atividades e com sucesso, inclusive ampliando as condições produtivas da empresa neste período. Então, assim, se eu tenho no radar saúde e segurança da alta liderança, com certeza o resultado aparece. E aí, assim, concordo com o Paulo que nós já temos muitas ferramentas para ajudar essas empresas a alavancar esses resultados. Basta elas quererem. Deixa eu aproveitar nesse momento, desculpa, nesse momento você falou, muito mais do que a manutenção da empresa, nesse momento de pandemia, as áreas conseguiram até ajudar na perpetuação da empresa, né? Porque nesse momento de pandemia, algumas, sem dúvida, empresas tem gente no campo, assim, não só em trabalho administrativo, em áreas essenciais, você perpetuou a operacionalidade da empresa, né? Cláudio, você trouxe ontem, inclusive... Eu só queria complementar antes, porque talvez você mude o tema. Eu ia entrar aí, mas, por favor, siga, por favor. Não, eu acho que também, assim, cabe um meia-culpa nas nossas áreas de saúde ocupacional, eu falo muito isso,
para os meus colegas médicos do trabalho, principalmente, né, que ainda segmentam dentro das empresas que eles trabalham a questão ocupacional das demais ações de saúde. Ah, isso aí, plano de saúde? Não quero nem saber, isso não é comigo. Né? Eu mexo aqui dentro do meu consultório de saúde ocupacional. Ele é um operador de NRs, né? Ele não é um gestor de saúde. E eu costumo brincar que é o seguinte, ele devia pensar no bolso dele, porque um gestor ou um diretor de saúde de uma empresa ganha muito mais do que um médico do trabalho. Né? Então, assim, 3, 4, 5 vezes. E é mosca branca, ou seja, é um profissional que não existe no mercado. As empresas estão sedentas por esse profissional e a gente vê muitos médicos do trabalho ainda querendo enxergar somente o básico da saúde ocupacional, que é uma parte importante, que é uma parte fundamental nesse gerenciamento, mas não é a única. Né? Então, ele tem que ter um conceito de saúde integral para poder fazer um gerenciamento adequado. Cláudio, eu vou aproveitar essa sua fala, porque isso toca diretamente à minha atividade profissional e é exatamente isso. No meu dia a dia, eu encontro com as empresas, são 10 anos recrutando para o setor de saúde, especialmente posições em medicina ocupacional, e quantas e quantas vezes eu preciso fazer migração de estado de profissional, porque você não encontra dentro da mesma região alguém com as competências necessárias para poder fazer a transformação que cada empresa precisa, ou a manutenção. Muitas vezes nem para ser um perfil transformador, que normalmente é um perfil um pouco mais raro, mas de fato alguém para poder sair, plugar com o mesmo mindset que o profissional anterior. Então, de fato, isso que você trouxe é a mais pura verdade, o que eu encontro no meu dia a dia também. E, bom, trazendo nisso daí, a gente tinha comentado na nossa conversa, vou aproveitar o gancho com a nossa pergunta anterior e já começar a trabalhar com a próxima. Você tinha comentado que vocês tinham montado um grande guia pensando no momento em que nós temos para a Covid. Né? Eu acho que, no final das contas, não deixa de ser um processo de ferramenta e instrumento já para mostrar a importância da medicina ocupacional em manter o negócio funcional, né, manter a empresa trabalhando. Então, se você puder comentar um pouco desse material que você elaborou. Vamos lá. Eu, assim, logo no início, né, que a gente teve realmente aquela questão das definições, o isolamento mesmo das empresas lá no meados de março, a gente teve dentro do SESI, né, nós tivemos algumas reuniões da liderança do SESI, no sentido de que, olha, a área técnica precisa definir um protocolo para que as empresas possam, elas mesmas, se a gente não conseguir auxiliá-las operacionalmente, que elas possam ter um guia, uma fonte de informação detalhada nessa condição. E a gente pegou, né, pensou dentro das equipes técnicas do SESI, a gente contratou um profissional externo também, um infectologista, uma pessoa que ajudou muito a gente lá em Brasília, e a gente ficou nesses primeiros dias, né, de isolamento, praticamente 24 horas trabalhando na definição desse protocolo. Esse protocolo foi um sucesso, assim, milhares de downloads. Ele está disponível para quem quiser, gratuito, né? Está lá no portal da indústria. Se vocês puderem colocar lá o link do protocolo, é bem interessante. Tem lá no portal, tem vários outros documentos associados a isso, a questão da saúde mental, a questão segmentada por CNAE, né, por setor econômico, que a gente sabe que varia muito, mas, basicamente, o que a gente tem lá dentro? Né? A gente fez em 4 eixos, grandes eixos de atuação. O primeiro deles, a avaliação do ambiente, né, as adequações do ambiente laboral. Então, assim, rotinas de desinfecção e limpeza, a questão da estruturação de layout, sinalização,
medidas administrativas que foram tomadas para fim de minimizar aquele contato, um trabalho forte na área de comunicação, treinamento, orientações para isso, porque não adianta eu adequar, mas se eu não me comunico bem, os trabalhadores ele não ficam sabendo disso. Então, eu tenho que montar essa estrutura, como que eu comunico bem. Então, a primeira coisa é ajustar o ambiente laboral. A segunda parte é uma parte mais voltada para a mudança na rotina. Eu não gosto desse termo, não. Quando o pessoal fala em novo normal, né, eu não gosto muito. Eu acho que normal é normal. Né? Um dia se mudou o normal, mas vai continuar normal. É um normal um pouco diferente do que era antes. Mas esse negócio de novo normal, eu particularmente não gosto. Mas eu mudei a minha rotina. Eu tenho que operacionalizar. Como que eu vou usar a máscara? Qual que é a forma de higienizar esse tipo de equipamento? A questão da higienização pessoal. Eu vou lavar a mão? Com qual frequência? Como que eu faço essa higienização? Eu vou usar o álcool gel? Em qual momento? E um ponto importantíssimo nessa nossa nova rotina, que é a questão de como gerenciar a questão da saúde mental. Tanto o próprio trabalhador, quanto o empregador e o gestor, como que ele lida com isso, porque isso é muito novo, né? A gente sabe que o impacto do confinamento, do isolamento social, tem um papel importante na saúde mental, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Um terceiro eixo foi muito na fase mesmo de o que eu faço com essas pessoas. É basicamente o ciclo de cuidado, né? Como que eu trabalho esse indivíduo que, porventura, pode vir a ter Covid, né? Então, assim, a gente trabalhou lá muito antes, né? Na imunização, por exemplo, da gripe. Ele tomou a vacina da gripe, essa vacina ela pode ser, ela não vai prevenir a Covid, mas ela vai ser um fator que auxilia no diagnóstico diferencial e também na gravidade, associado lá com a questão da influenza. Como que eu monitoro o assintomático, ou seja, o indivíduo que está entrando lá na minha empresa, como que eu posso monitorar? Eu vou monitorar com um termômetro, eu vou monitorar com uma câmara térmica, né? Tudo isso a gente desenhou lá. E o manejo, manejo clínico desses casos. Eu identifiquei o indivíduo sintomático, o que eu faço com ele? Eu vou testar se tem teste para isso? Se tiver, qual que é o manejo adequado? Então, a gente fez esse detalhamento, inclusive o acompanhamento do retorno ao trabalho, que eu acho que é fundamental. A gente, às vezes, esquece que será que esse indivíduo já está em condição de retornar? Do ponto de vista clínico, do ponto de vista de saúde mental e até de sequelas, né? A gente sabe aí que alguns pacientes, principalmente aqueles mais graves, podem ter algum tipo de sequela que interfira, né, nesse retorno. E, por último, e aí não menos importante, a gente também detalhou nesse material uma parte muito mais voltada para pesquisa e inovação, com estudos epidemiológicos, estudos populacionais, inclusive alguns que a gente ainda não fechou isso, mas existe aí a possibilidade da gente também estar trabalhando, dando um suporte, um apoio aí à questão do governo, do Ministério da Saúde, em alguns aspectos, nessa linha de pesquisa, inovação e testagem. Mas ainda é uma coisa que ainda está muito incipiente, a gente não sabe se vai acontecer. Mas, assim, é importante que esses eixos, né, que vocês entendam que para ter um retorno ao trabalho, retorno à atividade normal, considerada produtiva, eu preciso levar em consideração todos esses aspectos que foram citados. Está disponível lá, é um material que foi traduzido para 3, 4 línguas, e muito utilizado aí pelas empresas industriais e outras, inclusive na área do comércio e serviços também. Legal. É uma prova
Por favor. Eu falar, Por não, favor, Paulo. rapidamente aí, já sei, a Mara já está desesperada aí com o tempo também. Exatamente. É porque já faltam, nós já estamos caminhando para os 10 minutos finais. Rapidamente complementando, eu acho que é super importante, parabéns para o SESI por essa ação, sem dúvida, super importância, não só para a indústria, mas para todo mundo. Mas, então, assim, internamente na Sul América a gente tem um plano muito bem estruturado, não só da gestão da crise, que foi uma crise para todo mundo, né, lógico, mas também a gente chama, não, a gente faz questão de não chamar retorno ao trabalho, porque está todo mundo trabalhando, né, mais do que às vezes antes, né, a gente fala de plano de retomada nesse sentido, mas acho que durante todo esse período, ele só ratificou a estrutura que a gente tem e a diretriz que a gente tem de fazer de fato uma gestão de saúde, tanto para o colaborador Sul América, como para fora, para o beneficiário, mais de 2 milhões de beneficiários que a gente tem. Então, toda a estrutura das linhas de cuidado, do cuidado coordenado, então, o médico na tela, o psicólogo na tela, o que a gente chama, estruturou de saúde na tela, justamente faz com que a prioridade mudasse, então a gente continuou com o valor de ter a saúde, a gestão da saúde como um valor, mas é lógico que a prioridade foi sendo ajustada no sentido de eu vou cuidar agora do Covid, que é óbvio, mas eu não deixei de dar um suporte de saúde mental, um suporte do crônico diabético, um crônico hipertenso, entre aspas, crônico que está passando por um momento de um tratamento oncológico, de repente, e que a gente sabe que em alguns momentos aí, infelizmente, as pessoas desesperadas não procuravam um hospital porque estava com uma angina, com uma dor no peito e infartava em casa, né? Então, assim, isso é fato que aconteceu, né? Vem acontecendo por conta desse momento. Então, o valor da gestão de saúde como um todo, ele perpetuou, porque é um valor, né? E as prioridades, lógico, vão sendo ajustadas conforme o momento. Legal. Deixa eu aproveitar aqui só para poder trazer e não deixar de prestigiar a nossa audiência. Então, agradecer o Almir Ribeiro Neto, a Beatriz Correia, o Eduardo Karsug, Simone Silva, Luciene Costa. Eu acho que a gente, de alguma forma, passou e tocou boa parte das perguntas de vocês com as respostas tanto do Cláudio quanto do Paulo nesse último momento. Uma sugestão muito bacana da Renata, trazendo também, complementando as sugestões de vocês, ela disse que tem funcionado muito na estrutura onde ela trabalha, rodas de conversa, justamente para fazer com que a sensação de pessoas cuidando de pessoas nesse processo de retorno ao escritório e não ao trabalho, né, sobre a nossa ótica anterior de formato de trabalho. Então, acho que diante desse cenário, tem um ponto aqui que é quente, e eu já queria deixar a bola para vocês dois, se vocês puderem falar de forma sucinta, senão a gente vai estourar o nosso tempo, e a Mara vai me matar, mas de qualquer forma, nesse formato onde a gente tem home office, as pessoas estão trabalhando de casa, como é que fica considerado um acidente de trabalho? Né? E, por outro lado, acho que a gente não precisa nem tanto entrar nos ambulatórios físicos das companhias, mas especialmente nesse cenário. É acidente de trabalho? Não é acidente de trabalho? Qual é a opinião de vocês e como lidar? Quer dizer, não dá para determinar isso dessa forma, mas como lidar com essa situação? Paulo, se puder começar e logo depois a gente já vai para o Cláudio. Comecei com a bomba, vamos lá. Eu acho o seguinte, obviamente, isso é regulado juridicamente, né? Então, assim, a gente pode ter o jurídico a gente tem que cumprir, mas é lógico que a gente interpreta e a gente tem uma posição. Eu acho que a doença ocupacional ou o acidente de trabalho é regulado juridicamente, mas assim, acho que até no aspecto de formação, o básico é você estabelecer o nexo, né? Então, nesse momento, a gente bateu um papo ontem, né, rapidamente, nesse momento de pandemia, onde o conceito de pandemia é que você não tem a possibilidade de estabelecer aonde que foi esse contágio, né, falando de Covid e tal, acho que fica mais complicado a gente estabelecer o nexo, mas de fato, a não ser, lógico, um trabalho de linha de frente e tudo mais. Na mesma linha,
o home office e trabalho e acidente de trabalho. Eu fui beber água, eu levantei aqui, estou conversando com vocês, vou levantar para beber água, tropecei, trupiquei, né, e caí. Como é que vai isso aí? Então, assim, eu acho que é um enorme desafio a partir de agora a gente começar a avaliar essas possibilidades. Acho que a gente tem um terreno árido aí para discutir na questão de que a empresa, seja ela qual for, lógico, eu não vou, o quanto que eu vou permitir que a empresa entre na minha casa para estabelecer riscos, né, e controlar, mas eu acho que a empresa sim tem uma obrigação educacional, vou chamar assim, na estrutura da empresa, não a empresa, mas a estrutura da empresa no sentido de conscientizar cada vez mais o que é um risco, quais são os riscos aí para que eu tenho para os meus filhos aprenderem o que, não bota o dedo na tomada, é uma gestão de risco, não é ocupacional, mas é residencial, né? Em vez eu fazer uma extensão que tem um filtro de linha, em vez de colocar 10 tomadas, um Benjamin emendado no outro, é uma gestão de risco. Então, acho que cada vez mais a gente trabalhar no sentido educacional, de formação do indivíduo, vai ajudar também nessa questão aí que você falou aí de acidente de trabalho dentro de casa e tudo mais. Só complementando, assim, hoje em relação à questão do acidente de trabalho em home office, não tem uma regulamentação clara e definida para isso, né? Dizendo, ele está trabalhando em casa, mas ele está exercendo atividade laboral. Ok, está exercendo atividade laboral, mas o ambiente onde ele está inserido não está sob responsabilidade do empregador, né? Ele não tem uma autonomia de gestão lá. Então, ele pode até dar condições, mas cabe o trabalhador a fazer essas adequações. Então, tem uma série de empresas que trabalham muito isso, concordo com o Paulo, é muito tênue essa linha aí, tem que trabalhar muito a questão da comunicação, a questão da capacitação, para ele entender a necessidade, que se ele tinha que usar uma cadeira boa no ambiente de trabalho, uma mesa confortável, que no ambiente doméstico isso acontece da mesma forma. Se ele ficar trabalhando um mês sentado no sofá com o notebook em cima da perna, no final daquele mês ele vai estar com um monte de dor, ele vai estar com um monte de questões. Em relação à doença ocupacional e Covid, aí eu realmente tenho um posicionamento um pouco mais, assim, acho que igual ao do Paulo, mas no sentido de que, olha, nós estamos numa pandemia, não dá para caracterizar como risco dentro do ambiente laboral, esse risco dentro do ambiente e fora, e aí pouquíssimas situações onde o indivíduo, uma situação que ele está lá no contato direto com uma questão, por exemplo, um hospitalar, um cara na linha de frente, fazendo uma intubação orotraqueal, ele tem um risco aumentado em função da questão lá da carga viral. Agora, dizer que no ambiente, no escritório, em casa ou na padaria, aonde ele adquiriu aquela doença, hoje é impossível fazer isso. E essa discussão está se tornando de uma maneira muito ampla, aí uma discussão até, do meu modo de ver, deletéria ao conceito de pandemia, né? Ou é pandemia ou não é, né? Se é uma pandemia só dentro de empresa, aí a gente precisa rever os nossos conceitos técnicos, né? Então, nesse ponto, eu acho que realmente não é doença ocupacional. Bacana. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês e vou passar também a palavra para cada um para fazermos aí as nossas considerações finais, mas não só pela oportunidade da ZAP para a gente poder trazer um tema que acho que vai se estender por muito tempo. Na discussão, como o mesmo Paulo disse, eu também não gosto do termo novo normal, e aí quando nós começamos a pensar o que vai acontecer com o trabalho de fato em home office e qual que vai ser a importância de toda essa discussão que nós acabamos de ter aqui do ponto de vista legal e quais são os desdobramentos. Então acho que a gente já tem até cena para os próximos capítulos aqui nas nossas lives. Cláudio, Paulo,
Mara, a Zap, você que está em casa, todos, muito obrigado pela presença. E caso vocês queiram deixar, começando pelo Paulo, por favor, que está aqui à minha esquerda no vídeo, começa a deixar a sua palavra de agradecimento. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Rafael, Cláudio, Mara e a Zap, principalmente pela oportunidade. Acho que, eu venho falando aí com o Ricardo também, a questão de que eu não vejo outra forma de enxergar a saúde ocupacional como uma parte absolutamente integrante da saúde populacional, né? Acho que é impossível a gente ver como separado, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, trazer essa discussão para dentro da Zap, que é super reconhecida nesse sentido, acho que é um enorme pontapé inicial, aquele gol que a gente faz do meio do campo, né? Então, assim, sem dúvida, eu acho que é um pontapé importantíssimo para a gente começar a enxergar de fato e como valor a saúde, vou chamar corporativa, né? Como a gente vem falando, como uma saúde populacional e uma parte de várias populações que formam a população como um todo, e é isso que acho que é o objetivo. Obrigado mais uma vez e estou sempre à disposição. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer a Zap, a todos vocês aí pelo convite, agradecer as pessoas que nos assistiram, né? E eu sou uma pessoa, um eterno otimista. Eu acho que a gente está no momento crítico, a gente está, né, no olho do furacão aí da questão da pandemia, mas eu sempre enxergo esse lado positivo das coisas. E eu acho que é uma forma de trazer um pouco mais a discussão de saúde para dentro das empresas. É claro que há um custo muito alto, né? A gente está aí acima de 70 mil óbitos no Brasil neste momento. Então, assim, independente disso, o que a gente tem que tirar como lição é de que a gente tem que fazer gestão de saúde nas empresas, seja ela em qual segmento que eu tiver inserido. Se é dentro do ambiente laboral, se é um risco associado ao laboral, se é um risco associado a doenças crônicas não transmissíveis, enfim, a qualquer condição de saúde que tiver na minha empresa, o indivíduo é um só, ele é o centro da atenção, né? Ele é que tem que ser enxergado, né? E com várias visões, com vários olhares, mas é ele que tem que ser enxergado. Talvez a gente consiga agora fazer com que as empresas entendam a importância da saúde, e eu acho que a Zap tem um papel importante nisso aí, né? É uma aliança realmente forte no sentido de trazer isso para as empresas, mostrar efetivamente o quão importante é isso. Obrigado. Novamente pelo convite. Obrigada a todos os participantes, em especial a nossa audiência, e sigam a Zap em nossas redes sociais. Inscrevam-se no canal e continuem acompanhando as nossas próximas lives, sempre às quintas, ao meio-dia. Um grande abraço e até o próximo encontro.